Bom dia, povo de Deus. Chegamos no domingo. Gente, eu não ia fazer a leitura de domingo, mas tem Atos dos Apóstolos. Eu não posso ignorar, minha gente. Não posso ignorar, porque é uma leitura da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu não posso passar em branco, preciso trazer aqui mais conhecimento. Mas, claro que homilia é homilia e estudo bíblico é estudo bíblico, tá, minha gente? Vamos começar a nossa leitura, sendo que hoje são primeira leitura, segunda e o Evangelho. Sem mais delongas, vamos direto começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina nas alturas. Senhor, meu bom Deus, meu Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa enviar o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, para que seja sempre transmitida a palavra da verdade, a palavra verdadeira. Contamos com a presença e a proteção da Virgem Santa, Virgem Maria, Mãe de Nosso Senhor, e do Arcanjo Miguel, Santo Miguel Arcanjo, a quem eu sou devota, que me protege nas dificuldades, nas ciladas do inimigo, e ao anjo protetor. Espero que todos vocês elevem seu pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo e que escutem a palavra de Deus, que é tão importante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que tenhamos sabedoria, né? Estamos em uma parte que é fundamental para as igrejas, tá? Para os discipulados de Jesus. Quando Jesus... Então vamos começar, minha gente. Antes de retornar ao Pai, Jesus convida seus seguidores a dar continuidade à obra por ele iniciada, prometendo-lhes a assistência do Espírito. Shalom! A paz seja convosco. Vamos para a primeira leitura de Atos dos Apóstolos. Pega sua Bíblia, lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, no versículo 1 ao 11. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes, falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vai restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Vamos direto para a explicação. Vamos lá, pega sua Bíblia então para você acompanhar lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, minha gente. Lá no versículo 1, a explicação, minha gente, tá? No versículo 1. O prefácio une o livro de Atos explicitamente ao primeiro tratado, o Evangelho de Lucas. Embora esses livros estejam separados na ordem canônica do Novo Testamento, ambos provavelmente foram escritos por Lucas, o companheiro de viagem de Paulo. As duas obras são grandes o suficiente para encher um rolo completo, de maneira que é improvável que em algum momento eles estivessem juntos como um livro. O livro de Atos foi escrito depois do Evangelho de Lucas, como é indicado pelo prefácio. Lucas constrói essas narrativas complementares em uma ampla cronologia que começa com o nascimento de Jesus e se estende através da sua vida e morte, ressurreição e ascensão. Em seguida, ele mostra a expansão da igreja de Jerusalém até Roma. Atos encerra com Paulo aguardando o julgamento em Roma. Tal como o primeiro volume, o segundo é endereçado a uma pessoa por nome Teófilo. Alguns conjecturam que Teófilo, aquele que ama a Deus,
significado em grego, fosse uma figura literária para representar os cristãos em geral. No entanto, é mais provável que se tratasse de fato de uma pessoa histórica. Alguns entendem, com base em Lucas, que Teófilo era alguém que estava à procura de Deus e que Lucas planejou explicar o cristianismo para ele. Outros pensam que ele seria um convertido recente que desejava instrução em sua fé, sua nova fé. Alguns ainda sugerem que ele deveria ser um líder da igreja primitiva, para quem Lucas desejava fornecer um resumo dos eventos em torno do surgimento da fé cristã. Em qualquer um dos cenários acima, é possível que Teófilo fosse o patrocinador de Lucas, financiando a publicação de Lucas e Atos. Embora apenas um máximo de 20% dos homens urbanos fossem alfabetizados, havia uma distinta cultura do livro no mundo antigo. A publicação envolvia copiar à mão um documento original para torná-lo disponível a outros. O custo dos materiais para o documento inicial acrescido de todos os rascunhos subsequentes podia ser dispendioso, com cada cópia custando até o salário de 4 dias de trabalho. Consequentemente, o sistema de patrocínio era um fato importante na viabilização da publicação de um livro no mundo antigo. No versículo do 2 ao 3, o autor inicia Atos mencionando o Evangelho de Lucas, na narrativa da vida e ministério de Cristo até sua ascensão. Antes de ascender aos céus, Jesus passou pelo sofrimento da morte e então se apresentou vivo aos discípulos. Mostrou-se assim por meio de muitas provas infalíveis, inclusive aparecendo aos discípulos por 40 dias entre sua ressurreição e ascensão. Durante esse período, ele os instruiu acerca do reino de Deus. A promessa do Pai, lá no versículo 4. A promessa do Pai se refere ao dom do Espírito Santo que em breve viria. No capítulo 5, o batismo de João era uma lavagem simbólica para purificar e indicar o arrependimento do pecado. O batismo que Jesus estava para prover aos cristãos teria um impacto maior e envolvia a habitação do Espírito Santo. Do 6 ao 7, a restauração do reino de Israel era algo que todos os judeus do primeiro século almejavam. Acreditava-se, de modo geral, que o Messias, o filho de Davi e herdeiro do seu trono, efetuaria essa restauração. Jesus se desviou da pergunta mal orientada dos apóstolos e repetiu a ordem de que eles deviam ser suas testemunhas, aos de perto e aos de longe. No versículo 8, o maior foco do livro de Atos é declarado neste versículo. Jesus disse que os cristãos receberiam poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles, capacitando-os a serem primeiramente suas testemunhas em Jerusalém, espalhando-se em seguida até a última parte da terra. Observemos 3 coisas sobre o modo como isso se desenvolve. Primeiro, a presença capacitante será o Espírito Santo, e não o próprio Jesus. O Mestre preparou os discípulos para a transição, quando então o Espírito Santo viria para ser uma presença constante, para suprir sua ausência física. Segundo, o crescimento da igreja ocorreria por meio do testemunho dos seguidores de Jesus. Desde o início, a igreja é descrita como uma comunidade que dá um testemunho ativo de sua fé em Jesus Cristo. Terceiro, o resultado da obediência à grande comissão será o crescimento geográfico e quantitativo. Esse progresso começará em Jerusalém e então se propagará em círculos concêntricos, sempre mais amplos a outras áreas judaicas. E finalmente aos confins da terra, que pode se referir ao mundo conhecido nesta época, provavelmente com a mesma extensão dos limites do Império Romano. À medida que novas terras e povos foram descobertos nos séculos seguintes, a Igreja compreendeu que ela devia continuar expandindo o seu testemunho para alcançar os novos confins da terra. O último versículo do 9 ao 11, Lucas falou brevemente da ascensão de Jesus em seu Evangelho. Lucas capítulo 24, versículo 51. E agora o autor fornece um relato um pouco mais completo. Uma nuvem o recebeu, faz lembrar a presença de Deus descrita como uma nuvem em outras partes. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22. Assim, Jesus foi recebido pelo Pai em cumprimento de suas palavras em João, capítulo 7, do 33 ao 34. As instruções finais de Jesus e sua ascensão ao céu proporcionam uma sobreposição e uma transição entre o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. A ascensão ocorreu no Monte das Oliveiras, fora de Jerusalém. A volta de Jesus será da mesma maneira como ele partiu, corporal e visível. Para gravar na sua mente, tá? A ascensão de Jesus, tá? Que se comemora no domingo, né? Neste domingo, ela narra a subida de Jesus ao céu
após ter se manifestado aos apóstolos durante 40 dias. Esta ascensão não é um fim, mas sim um ponto crucial na história da salvação, porque ele prometeu que voltaria, né, gente? A promessa do retorno, ele promete que vai voltar, que será a segunda volta de Cristo, que todo olho verá, tá? Isso nos traz o quê? Esperança na promessa e fé para aquele que cumpre as suas leis. Aquele que crê, com certeza será salvo. Missão da igreja. A ascensão é a promessa de retorno, marca o início da missão da igreja de anunciar a fé em Cristo, ressuscitado, e de aguardar a sua volta. E principalmente para nós católicos, do capítulo o capítulo 1, do 1 ao 11, reforça a importância da esperança cristã na missão evangelizadora da igreja e da necessidade de estar atentos ao Espírito Santo para realizar a obra de Deus. Né? Isso aqui falamos muito em Atos dos Apóstolos, para que todo discípulo, todo fiel, procure amar como Jesus amou, porque isso vai muito além da sua capacidade, porque quem critica, muitos se enganam também, gente, quando dizem assim, Deus te dá o peso que você pode carregar. Nem sempre, minha gente, tá? Com certeza Deus, ele te dá mais peso que você pode carregar, porque quem vai carregar vai ser ele, e não você, porque você não tem força para nada, né? Então, quando você fala isso, você está totalmente enganado, tá? Ele te dá, sim, com certeza, mais carga que você pode carregar, porque ele vai te ajudar a carregar, desde que você esteja disposto e disponível. Pega a tua cruz, né? É este principalmente o significado. E carrega, porque ele vai ajudar, ele prometeu. E nesta parte aqui, principalmente, temos a esperança, a fé no retorno de Jesus Cristo. Ele promete, ele cumpre, tá? Ele não é qualquer um humano, né, que não tem palavra, que não lembra das coisas que promete. Tá, agora vamos para a segunda leitura, porque esse vídeo não pode ficar 1 hora, senão ninguém vê. Preguicinha, é uma preguicinha. Então, gente, a segunda leitura, Efésios, do capítulo 1, do 17 ao 23. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós, que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda a autoridade, poder, potência, soberania, ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés, e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui, a plenitude universal. Palavra do Senhor. Já falamos da soberania de Jesus Cristo, do seu poder e da sua justiça, né? Eu sempre falo aqui e sempre vou falar para você ter muito mais temor, porque, minha gente, a ascensão de Jesus Cristo, quando Jesus ascendeu, né, ao céu, subiu aos céus, ele mandou o Espírito Santo para que nos guiasse, nos protegesse e nos mostrasse a verdade. O problema é que hoje em dia os corações estão endurecidos pelo ego, pela vaidade, tá? Pelas características do demônio, do Satanás. Então, existe sim uma fé superficial, que é esta fé religiosa, né? Que você vai na igreja, que você pensa que você está fazendo o que Deus espera de você, mas você não está amando como Jesus amou, né? E esta fé superficial, ela vai te suprir por algum tempo. Ela vai te enganar. Você está se enganando a si mesmo, né? Você está se iludindo, porque Deus, ele está permanentemente, né, conosco, está todo o tempo. Ele é onipresente, né? Então não tem como escapar do seu julgamento, não tem como. Então você reflita sobre isso, né? Ele deixou o Espírito Santo, e aquele que tem o Espírito Santo terá também a verdade, porque isto ele nos prometeu, né? Através do Espírito Santo. Então, você que ainda pensa que converte alguém, você que ainda pensa que por ter um cargo maior, por ter uma posição social, seja ela fora da igreja, dentro da igreja, tá? Tudo é pela honra e glória de Deus e não a sua. Por quê? Por causa da soberania
de Deus, né? E não por causa sua, né? Quando você acha que é por causa sua, você não ama Deus, né? Você se ama, é bem diferente. Vamos para a explicação. Antes um pouquinho de começar a explicação de cada versículo, eu gostaria de falar alguns temas que são importantes para a compreensão, né? Quando a graça de Deus foi derramada sobre os cristãos de acordo com o mistério da vontade de Deus, né? Paulo aqui não quis dizer que a vontade de Deus é secreta, né? Que não é revelada, né? Ele não quis dizer isso. O que ele quis dizer é que essas revelações, né, que o Espírito Santo traria, elas são dadas sim, mas para aqueles que têm uma fé verdadeira, os mais iluminados, né? Deus dá sim, como eu já falei aqui também, que Deus trabalha fracionado, né? Deus trabalha fracionado. Então você que o ama, você que se esforça para obedecê-lo, o Espírito Santo, meu irmão, meu amigo, tá? Ele vai te dar sim, tá? Carismas, dons, inclusive até de coisas futuras, mas nada que se refira a si, né? Mas sim aos planos de Deus. Para quê? Porque Deus, entendendo que você é disposto, que você está disposto a trabalhar pela causa dele, ele vai te dar sim, né, o conhecimento e o discernimento para que você possa realizar juntamente com outros que ele vai usar, pessoas, né, porque é assim que ele usa, pessoas que o amam, né, porque o Espírito da verdade e da justiça, né, de Deus irá se unir para que a vontade de Deus se cumpra através de quem? Dos seus discípulos. O problema é que hoje em dia esta fé superficial não é esta fé verdadeira que vem realmente do fundo da alma, do desejo de modificar, de se esvaziar do seu ego, se preencher pelo Espírito Santo de Deus, que já falamos desse tema também. Quando isto se sobrepõe à vontade de Deus, nunca, minha gente, uma pessoa, ela pode ter todo o estudo do mundo, ela pode compreender, ela pode ter conhecimento gigantesco, mas se ela não crê e não busca o Senhor, né, de forma verdadeira, ela nunca vai ser agraciada pelos dons do Espírito Santo de Deus. Porque Deus é inteligente, é lógico que ele sabe que aquele cristão ali não é cristão, né? Então, você tem 3 filhos, tá? Você sabe que desses 3 filhos, um é mais inteligente, outro não é muito inteligente, tá? Aí você vai pegar aquele que é mais desapegado, né? Que é mais teimoso, que é mais tudo de dificultoso, tá? Você vai tentar fazer ele entender que o que é melhor para ele, você que é pai dele ou mãe dele, ele não vai entender. Nunca. Um pai sabe disso. Uma criança que não tem obediência, que não tem, que nem presta atenção, mas que faz pela obrigação para cumprir missão, é a mesma coisa, minha gente, né? Se colocar no lugar de Deus, você que é pai, você não vai dar uma grande missão porque você sabe que aquela pessoa não tem capacidade, né? Seu filho, Deus é assim também. Deus não vai dar os dons do Espírito Santo para aqueles que não vão cumprir o plano dele. De repente ele até deu, mas e aí acontece o quê? O orgulho, a vaidade, e aí os planos dele são falhos. Falamos isso daqui em outros vídeos, né? Que o problema principalmente da igreja que Jesus Cristo fundou, que é perfeita, é na imperfeição dos seus fiéis, tá? Que ninguém precisa ser santo, mas que busque a santidade e aplique a lei de Deus, principalmente, que amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como Jesus amou, né? Porque você amar o seu próximo como você mesmo, tem limite. Você amar o seu próximo como Jesus amou, não tem limite, é ilimitado, né? Então, se você não tem paciência, você não tem as características de Jesus Cristo, né, o dom do ensinar, do explicar, do compreender, que tem muitos que não entendem, né, não compreendem as situações, e então você está extremamente perigando cair lá no inferno, viu, minha gente? Porque não amar a Deus sobre todas as coisas é um pecado mortal. Um outro tema, tá? Plenitude dos tempos. O objetivo da história está baseado no propósito divino referente ao Redentor crucificado Jesus, o Messias. Para quem, por quem e em nova ordem mundial, cujo cabeça, reconhecido por todos, é Jesus Cristo.
Ele é o cabeça de um universo reunido. Hoje Cristo governa e reina à mão direita de Deus. Então, minha gente, só que assim, é como eu falei para vocês agora há pouco, né? Isso, o que significa? Ele, Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja, tá? A igreja são aqueles discípulos de Jesus, aqueles que cumprem as vontades e os mandamentos, né, de Deus. E para este, sim, terá um lugar no céu, com certeza, né? E Jesus sabia disso. Então, aqui, minha gente, como que Jesus, ele está, como que ele vai, os membros, né? Porque a cabeça é Jesus Cristo. Como que ele vai cumprir os planos sem ter este corpo, que é a igreja, em sintonia com a cabeça, né? Então, não tem como, tá? Numa igreja aqui, tá? Numa igreja da terra, né? Deste mundo, cumprir os planos de Deus quando o corpo de Cristo não funciona, não tem entendimento, não tem compreensão, não tem diálogo, né? Paulo mandava cartas, nós vimos nas leituras anteriores, ele estava feliz porque ouviam ele, né? Então, quando o representante de Jesus Cristo, seu Padre, né, também não dá este exemplo, né, de Jesus, amar como Jesus amou, né, ter esta paciência, ter este tato, né, esta empatia, reconhecer que quanto mais o seu saber, mais o seu servir, mais a sua humildade, né? E por isso que eu falo para vocês, não adianta ter conhecimento e não amar como Jesus amou e nem servir como Jesus serviu os seus discípulos, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante, muito, porque tem padres, né, que não compreendem, né, isso e agem completamente diferente do nosso Senhor Jesus Cristo e esperam do discipulado que ali eles são os bons pastores, que ali naquele local eles têm o compromisso de ser como Jesus foi e mostrar o exemplo de Jesus, como que um paroquiano vai conseguir, né, ser amável, ser educado, ser compassivo, misericordioso, ser empático, se o seu representante de Jesus não é, né? Com certeza, se a cabeça que é perfeita, que é Jesus Cristo, né? Se não seguirem Jesus, tanto os padres quanto os paroquianos, né? Nunca os planos de Deus vão ser cumpridos. Então, que seja refletido isso, sobre isso, né? Se o seu pároco não segue Jesus Cristo, né? Não faz o que Jesus mandou, ordenou, né? Amar o próximo como Jesus amou, tendo caridade, paciência, fraternidade, né? Compassividade, principalmente entender o outro, conhecer, buscar conhecer, compreender, né? Falar com calma, com tranquilidade, com educação. Aquele que é o seu paroquiano, aquele que está vendo, né? O que ele vai aprender? Ele vai aprender a ser assim, né? Então, minha gente, fica para a reflexão. Jesus Cristo é a cabeça. Se o corpo não andar conforme Jesus Cristo, nenhum passo será dado. Morre ali a vontade de Deus, morre ali o propósito da igreja, morre ali todo o esforço daqueles que têm a fé, porque aqueles que têm a fé real, tá, que cumprem os propósitos de Deus e que muitas vezes têm os dons do Espírito Santo, esses pagam pelos erros, pelos pecados daqueles que não cumprem a vontade. E isso é um pecado gravíssimo, tá? Tanto para aquele que é o representante, quanto para aquele que para o corpo, tá? Para a igreja, para aquele que é o de seu discipulado, tá? Que são o seu discipulado. Uma coisa importante, né, que eu gostaria de falar também, em Efésios ainda, né, Paulo, ele discute o resultado final da redenção de um ponto de vista que vai da eternidade passada à eternidade futura. Os herdeiros são pessoas que Deus escolheu e predestinou. Eles não vieram à fé, eles não vieram à força ou por escolha sem ajuda, e sim pela capacitação do Espírito de Deus, construindo sua argumentação com base no Antigo Testamento.
Paulo viu que aqueles que recebem esta herança dão continuidade ao povo do pacto do Antigo Testamento. No tema de ontem, né, falamos, não tenha medo. Deus falou para Paulo, não temas, porque eu estou contigo. Então, isso serve para os dias atuais, porque hoje tudo é mais difícil, tudo é um mimimi, é um nananá, é uma frescuragem, tá? Não pode ser falado nada, leva tudo pro coração, é tudo... Tá, minha gente? Uma coisa é falar com a educação, outra coisa é falar com a educação e mesmo assim a pessoa levar pro coração. Aí não dá. Aí tem que ir para um psicólogo, tá? Porque aí só com o psicólogo mesmo, com a ajuda do Espírito Santo. Porque aí, ó, porque, gente, aqui ficou claro, muito claro, o fato de que aqueles escolhidos por Nosso Senhor, com certeza, tá? Antes de nascer, eles já vêm com esta missão, porque não foi escolha deles, tá? Antes já, aqui está dizendo, né, havendo sido predestinados, tá? Esta herança que se fala aqui, deste povo judeu, com certeza, né, além, porque passou, era para os judeus, foi para os gentios, dos gentios para os confins da terra, hoje somos nós. Então, aqui, mais uma vez, é falado da palavra de Deus, da evangelização. Não é para parar, porque já temos a Bíblia, é para continuar, porque muita gente não conhece e a Bíblia não toca o coração daquele que o Espírito de Deus, que Deus sopra. Se Deus não soprar o Espírito Santo, não vai entender, ele pode ter todo o conhecimento do mundo, que ele não vai mudar, né? Ele vai continuar naquela perspectiva limitada da sua visão, e não da visão de Deus, porque ele não é tocado pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo traz a verdade. Mas aquele que vem para ser herdeiro já é escolhido, já é predestinado. Está dizendo que por Deus, que escolheu e predestinou. E ele escolheu e predestinou Jesus Cristo, né, também. Isso aqui também temos que lembrar. Selados pelo Espírito Santo, tá? Isso aqui é muito importante. Refere-se, acho que já entra no nosso tema. Refere-se ao fato de que a outorga do Espírito Santo aos crentes fora primeiramente profetizado no Antigo Testamento e depois por Jesus. Ele é descrito como um selo, tá? Simbolizando propriedade e como penhor, apontando para a redenção futura. Embora os cristãos ainda não tenham experimentado a redenção em sua totalidade, Deus trará a redenção final, tá? Viver face a face com Deus, para todos aqueles que receberam o Espírito. O Espírito Santo é para todos, mas nem todos são para o Espírito Santo, tá? Porque isso depende também da sua escolha, da sua vontade, da sua compreensão, tá? Só assim Deus tocará, porque Deus vai... Porque, gente, como é que a gente vai converter alguém que não quer ser convertido, minha gente? Não tem como, tá? Então, ó, lá no versículo 17, sabedoria e revelação refere-se ao desejo de Paulo de que os cristãos de Éfeso entendessem quão grandes recursos espirituais eles tinham em Cristo. Revelação diz respeito ao discernimento e compreensão que o Espírito traz aos mistérios da verdade divina. Paulo queria que seus leitores tivessem espírito de sabedoria para que pudessem conhecer Deus de forma mais completa. Deus já tinha dado sabedoria aos cristãos, mas Paulo orou pedindo que a igreja não apenas entendesse, mas também experimentasse essas bênçãos. Aqui está dizendo, minha gente, né? Paulo orava para que o Espírito tocasse os corações para quê? Para que o Espírito trouxesse a verdade para o corpo da igreja, né? Para que a vontade de Deus fosse feita, para que essas pessoas tivessem revelações, para que entendessem grandes recursos espirituais, tá? Que o que vale é a vida espiritual. Antes um pouco, né? Porque ele mandou as cartas, né? Ó, por exemplo, ele disse no versículo 15, ouvindo eu também a fé que entre vós há, sugere que Paulo tenha escrito e enviado as cartas aos Efésios, Colossenses e Filemão ao mesmo tempo. Filemão 5 indica que o apóstolo havia acabado de receber notícias da fé dos cristãos da Ásia Menor. Então, minha gente, ele, além de pregar, ele orava para que o Espírito Santo tocasse. Ele pensava também naqueles outros, né? Ele não pensava em quem não estava ali. Ele pensava em quem estava e valorizava quem estava, né? Então, ele era um líder nato. O líder, gente, ele não é simplesmente um chefe que manda e quer resultado. O líder, ele
está junto, eles têm conhecimento, ele tem a compreensão, o entendimento e, ao mesmo tempo, ele tem autoridade, né? Para quê? Para resolver as situações. E Paulo aqui nos dá um exemplo clássico, né? Mandava cartas, sempre estava preocupado e também orando para que as pessoas que ele pregava se convertessem, se arrependessem, que o coração fosse tocado pela verdade do Espírito Santo. Depois, né, no 18, a esperança do seu chamado é a certeza da vida eterna garantida pela presença do Espírito Santo. As riquezas da glória da sua herança refere-se ao fato de que os cristãos haverão de herdar todas as bênçãos de Deus. Essa expressão denota a herança de Deus ou a nossa herança, isto é, ou a herança que Deus recebe ou que Ele dá. O Antigo Testamento ensina várias vezes que a herança de Deus é o seu povo. São os discípulos, minha gente, aqueles que aceitam Deus, tá? E cumprem as suas leis. Não é só crer que está liberado, não é só crer, é o crer, o obedecer e o frutificar, minha gente, tá? Dar bons frutos. Isso aí é uma questão de... É um resultado da sua conversão, né? Porque a pessoa já não vive mais para o mundo, mas vive para o plano espiritual de Deus, né? Porque ela entende que existe uma continuação e que tem uma vida eterna, né? Mas o mundo hoje está virado. Depois no 19, somente o poder de Deus pode trazer os cristãos em segurança às riquezas da glória final disponíveis no céu por meio da suprema grandeza do seu poder. O extraordinário poder de Deus pelo qual Cristo ressuscitou dos mortos é o mesmo poder que age nos cristãos e por meio deles atualmente, minha gente, tá? Então, o Espírito Santo é tão importante domingo, tá? E esta parte, esta fase, né, de fazer a novena do Espírito Santo. Lá na igreja estamos fazendo a novena do Espírito Santo. Não falte um dia, não falte. Peça o Espírito Santo pela paróquia, pelos seus padres, por você, para a sua família e para todo mundo, que seja tocado pelo Espírito Santo, para que a vontade de Deus seja feita. Você precisa ser insistente, persistente com o Espírito Santo. Deus tem que entender que você deseja do fundo da sua alma. Não é só entregar para Deus que Deus resolve. Ele tem que ver a sua vontade, tá? Senão ele não tinha te dado escolha nem vontade, minha gente. Agora o versículo do 20 ao 23. A ressurreição de Cristo era a força motriz da vida de Paulo. Ao ressuscitar Jesus dos mortos, Deus não apenas reverteu o processo natural da morte. Ele foi além. O Senhor ressuscitou a Jesus para uma vida inteiramente nova, dando-lhe um corpo ressurreto. Jesus não foi apenas ressurreto, ele está assentado à destra de Deus Pai, o lugar de autoridade de onde ele reina neste exato momento. Cristo está acima de todos, o que indica que ele é infinitamente superior. A ascensão e a exaltação completaram a ressurreição, dando esperança aos cristãos, pois Jesus Cristo se tornou as premissas de seu povo. Paulo afirmou que a igreja só existe e funciona por causa de sua relação vital com seu cabeça, Cristo Jesus. Porque Paulo fazia tudo por Cristo. Ele se matava, ele andava um monte, ele ia atrás dos presbíteros só para incentivar, mandava cartas preso. Minha gente, esse homem, ele fez tudo o que ele pôde e o que ele não pôde, o que estava muito além do alcance dele, porque Deus deu para ele todos os dons do Espírito, o que fez com que ele tivesse forças muito mais do que ele poderia conseguir. Porque na Bíblia temos vários relatos, né, de profetas que desejaram a sua morte por causa do testemunho de Jesus, por causa do sofrimento, minha gente, tá? Mas Deus os escolhe, Deus te escolhe, desde antes do seu nascimento. E é isso que vemos aqui. Então, sem Jesus Cristo sendo principalmente exemplo para, hoje em dia, padres, para bispos, para todos os religiosos e paroquianos, discípulos, né, simpatizantes, todos são para Jesus Cristo, é o exemplo a ser seguido, tá? Temos que ser uma imitação de Jesus, senão não vai funcionar o corpo. E aí, o plano de Deus não acontece. Sendo o Cristo ressurreto e exaltado, Jesus não precisa de nada e de ninguém. Ele é independente. Como já falamos aqui, se Deus não quisesse que Jesus convivesse com os discípulos, que não usasse pessoas comuns para mostrar o seu poder, não é nem para mostrar, mas para o povo poder acreditar, né? Porque o povo precisa ver para crer. Então, Deus ia lá e fazia o quê? Milagre. Mostrava o poder que ele tinha. Para quê? Não para si mostrar, mas para o povo aceitar que ele era o Deus vivo.
porque ele era um Deus verdadeiro, um único Deus, né? Então, minha gente, Jesus Cristo, se ele quisesse vir, como já falamos, e estalar de dedos, mas não foi assim que Deus quis que ele fosse o exemplo de humildade, de simplicidade, de bondade, de amor, muito amor, amar como ele amou. Ele perdoou muitas vezes coisas imperdoáveis, né? E ele é o maior exemplo. Então, se o seu pároco, se você não busca ser como Cristo foi, como entendendo que ele é o cabeça e ele é a perfeição e você é o corpo mesmo, não sendo perfeito, né? Porque aqui nós somos salvos pela graça mesmo, tá? Pela bondade, pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo que fez para salvar, né? Do pecado e da desgraça, da ruína, tá? Se você não compreendeu isso ainda, não tem essa gratidão, né? Porque esta gratidão, quem não tem esta gratidão não tem humildade. Então, a sua igreja, infelizmente, vai demorar para caminhar com os planos de Deus. Sempre vai haver fofocas, atraso e desentendimento, né? E muitas mais coisas. Vamos para o Evangelho. Ide ao mundo e ensinai aos povos todos. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos, diz Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 19. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que estejais revestidos da força do alto. Então, Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Então, minha gente, lá no 24, capítulo 24, do 46 ao 53, nós temos do 46 ao 49, as passagens do Antigo Testamento que claramente profetizam o sofrimento do Cristo são Salmos 22 e Isaías 53. A passagem-chave do Antigo Testamento acerca da ressurreição do Messias, citada várias vezes nas páginas do Novo Testamento, é Salmos 16, versículo 10. Os textos de Isaías, do capítulo 2, do 1 ao 4, e capítulo 49, versículo 6, são passagens importantes do Antigo Testamento nas quais Jesus deve ter pensado ao falar de arrependimento sendo pregado a todas as nações, começando por Jerusalém. O versículo 47 de Lucas 24 é a versão de Lucas da grande comissão. Você vai ver em Mateus, Marcos e João. Esses versículos fazem lembrar o Antigo Testamento, onde Lucas escreveu este evangelho, e o livro de Atos, entrelaçando habilmente a conclusão de seu primeiro volume com a abertura do segundo. Cidade se refere a Jerusalém. Tá? Aqui vamos até o 53. Betânia ficava logo ali, do 50 ao 51, no Monte das Oliveiras, a 3 quilômetros de Jerusalém. Atos, no capítulo 1, no versículo 12, especifica que a ascensão de Jesus se deu no Monte das Oliveiras. No capítulo 24, do 52 ao 53, os discípulos voltaram para Jerusalém como Jesus pediu, e ficaram ali até os eventos do dia de Pentecostes. Naquele tempo e depois, alguns discípulos estavam continuamente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Mas não devemos entender que todos estavam sempre no templo. Atos também diz que os apóstolos, algumas das mulheres discípulas e todo o seu discipulado se reuniam sempre em oração no andar de cima de um aposento em Jerusalém. Essa devoção à oração foi um bom prelúdio e um pré-requisito para as maravilhas que Deus iria fazer através dos primeiros mensageiros de Cristo. A Igreja de Cristo estava prestes a explodir em cena, como farol de luz e esperança em um mundo espiritualmente sombrio. Agora, para fechar todas com chave de ouro, um texto importantíssimo, tá? Em relação à perseverança daqueles que estarão na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que eu, tá? A perseverança dos santos é uma das verdades mais vitais
e mais preciosas das Escrituras. Basicamente, esta doutrina significa duas coisas: que os verdadeiramente salvos estão salvos para sempre e que aqueles que permanecem na fé são verdadeiramente salvos. Falsa segurança. Todos aqueles que serão salvos para sempre estão salvos por causa do que Cristo fez na cruz e pelo poder de Deus, de mantê-los salvos. Conhecida como segurança eterna, esta verdade costuma ser expressa da seguinte maneira: uma vez salvo para sempre. Infelizmente, muitas pessoas acham que basta fazer uma confissão em algum momento da vida, elas estão salvas, mesmo que sua vida não dê frutos cristãos. Alguns acham que podem viver como o diabo quer e ainda assim serem salvos, por causa da confissão que fizeram. Contudo, a verdadeira fé requer arrependimento verdadeiro. Verdadeira segurança. Os verdadeiros cristãos permanecem na fé e nas boas obras por toda a vida. Os frutos da conversão são as boas obras. Não tem outro meio. Não tem como você se converter e não produzir, não sair nada de você em favor dos pobres, dos necessitados, dos humildes, daquele que Jesus veio para isso, minha gente, tá? Para poder curar, libertar os cegos e os surdos, tá? Os coxos. Os verdadeiros permanecem na fé e nas boas obras por toda a vida. Concluímos isso a partir da parábola do semeador bons frutos e do terceiro, terem mostrado vida, fé, por um curto período. O quarto solo simboliza o verdadeiro cristão. Peraí, deixa eu voltar aqui. Concluímos isso a partir da parábola do semeador contada por Jesus. Apenas o quarto solo deu fruto. Lembra que antes tinham 3 que não deram fruto, né? Apesar do segundo e do terceiro terem mostrado vida, terem fé por um curto período. O quarto solo simboliza o verdadeiro cristão. Dar fruto, isto é, permanecer na fé e nas boas obras, também é o sinal da fé verdadeira em João, onde Jesus afirma que somente o ramo que dá fruto é salvo. A fonte da segurança: os cristãos não permanecem na fé por sua própria força. Pelo contrário, cada pessoa da Trindade trabalha para preservá-los. Por isso que você deve ser persistente, insistente, ficar orando sempre. A oração é a sua arma poderosa. Não é você bater boca, você bater de frente, não é isso. Não é você ir lá fazer um escândalo, xingar, não é isso. É você orar e confiar no poder de Deus, tá? Aquele que segue Deus vai ser defendido por Deus. Ele disse: eu estou com você. Em primeiro lugar, nossa salvação depende completamente da obra de Jesus e não de nosso próprio mérito. Então você que fica dizendo: ai, como eu sou maravilhosa. Então você que fica dizendo: ai, como eu sou bom, como eu sou ótimo, eu sou perfeito. Nossa, eu não tenho melhor que eu. Deixa que eu faço tudo que eu faço muito bem, tá? Não tem nada de amar ao outro como Jesus amou aí, não. Tudo depende dele. Então, se você é bom por causa dele, então você não tem o que? Humildade em reconhecer o poder de Deus, você não ama Deus. É simples assim, né? Então você vai para o inferno, porque isso é um pecado grave. Desculpa falar, mas esta é a verdade. E aquele que prega a palavra, que prega não, porque eu não prego a palavra. Eu leio a Bíblia e explico. E coloco aqui, peço a verdade para o Espírito Santo. E essa é a verdade. Você não vai ver, você dificilmente vai escutar isso em algum lugar. Porque se o padre falar isso na igreja, ele vai ser corrido da igreja. Porque o pessoal não vai mais na missa, né? Mas com certeza ele deve ter vontade de falar isso. Principalmente para seus próprios paroquianos, tá? Que sempre, gente, é falta de diálogo, tá? E essa vontade de ocupar, de ter cargo, de ego, né? Isso atrapalha os planos de Deus. Porque você não vive para Deus, você vive para si, para se agradar, né? Você vai, não é aquela, a fé superficial é essa, que você vai ver, quando você partir desse mundo, você vai ver o terror da sua alma, tá? Que você vai para o inferno, né? Uma pessoa que não faz as coisas por amor a Deus, que não pratica, não ama como Jesus amou, que não se esforça pelo menos, né? Como é que Deus vai poder ajudar essa pessoa? Não tem como. Ela mesma se estraga. Tá? Ela mesma abre uma cova para ela mesma, tá, minha gente? Vamos voltar para cá. Lá em Romanos, vai direto ao ponto. Além disso, aos que ele predestinou, a esses também os chamou. E aos que ele chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. A salvação é tão certa que Paulo fala de nossa glorificação futura no pretérito. Minha gente, Paulo, para mim, ele foi muito abençoado.
Ele entendeu muito o Espírito Santo e pedia muito o Espírito Santo. Então, com certeza, o Espírito Santo deu muita verdade de Deus para ele. Por isso que ele tinha esse dom aqui. Porque isso daqui é um dom, minha gente, de se expressar com palavras, de ser entendido, compreendido. Né? Não era grosseiro, sempre muito bem educado, sempre com irmandade, com fraternidade, sabendo que os outros são irmãos em Cristo e que são pessoas que estão lá para quê? Para fazer o que Deus manda. Porque a cabeça é Jesus Cristo, ali é o corpo que funciona. Somos nós hoje em dia. Os verdadeiros cristãos também permanecem na fé porque estão selados com o Espírito Santo. A garantia, Efésios 1, capítulo 1, versículo do 13 ao 14, tá? A garantia das bênçãos prometidas por Deus, inclusive da vida eterna. Paulo tinha isso em mente ao dizer: não se entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Deus, Espírito, nos dá a certeza da salvação no início da nossa vida espiritual e nos mantém na fé até o fim da nossa vida terrena. Então não é você, mas você precisa desejar isso, tá? Porque o trabalho do Espírito Santo é como já falamos, quando chega alguém na sua paróquia, você vai receber, você vai desejar fazer o trabalho de quê? De acolhimento. Agora, quem vai fazer o trabalho da conversão é o Espírito Santo, tá? O padre que tiver o Espírito Santo em si, tá? Que foi por Deus dado essa graça para ele, dado esse presente para ele, desde antes dele nascer, ele vai dar ali, vai falar a sua homilia, vai tocar o coração através do Espírito Santo. Não é ele, é o poder de Deus que está nele. Porque a cabeça é Jesus, ele também faz parte do corpo, assim como você. Então, um depende do outro, meu povo. Tem que ser tratado como você gostaria de ser tratado. Seja padre, seja paroquiano, tá? Seja na sua família, seja no seu trabalho, em todas as questões. Depois, para finalizar, João ensina que os verdadeiros cristãos continuam ouvindo a voz do Senhor e seguindo-o, o que significa que eles permanecem na fé nas boas obras. As suas ovelhas, o Senhor dá a vida eterna, elas jamais perecerão. Ninguém as pode arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Mas será que, por vontade própria, um cristão não pode escolher sair da mão protetora de Jesus? Não. Um bom pastor não permite que suas ovelhas se percam. Jesus, nosso bom pastor, nos mantém protegidos do ladrão e de nós mesmos. Tá mais claro que isso, minha gente. Nada é seu, tudo é do Pai. Mas toda glória e toda honra é de Deus, tá, minha gente? O Espírito Santo, ele está aqui para nos ajudar, ele não é nós que dependemos dele, é nós que dependemos do Pai. A leitura é esta, não ficou em branco, espero que tenha sido de valia, que o Espírito Santo de Deus habita, né, no céu, nas alturas, que seja por Deus mandado para você, né, que você compreenda que o cabeça é Jesus Cristo, que você tem que obedecê-lo. Tá? Amando os seus irmãos, respeitando com gestos e ações, né? Com palavras, com atitudes do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Tanto para sacerdotes quanto para o seu discipulado, padres no caso, e o seu discipulado, tá bom, minha gente? Espero que tenha sido de grande valia e que Deus possa continuar me ajudando, porque eu dependo da vontade dele para tudo. Tá? E eu o amo. E eu sou uma pessoa que sempre vai levar e honrar o nome dele. Eu vou fazer sempre de tudo, porque eu sei que é ele que me dá tudo. Eu não tenho poder de nada. E eu desejo, sempre peço que ele sempre mantenha a humildade, que aqui nós somos um verme. Tá bom, minha gente? Shalom! Até segunda-feira. Missa da Luz, hein? Não esqueça, vá lá orar por todos aqueles que estão no purgatório sofrendo e precisam de orações, principalmente daqueles que não recebem orações de ninguém. Amém? Shalom! Fiquem na paz de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau!